Olá, meus irmãos, boa noite. Que privilégio, que alegria nós estarmos juntos como igreja, reunidos aqui para adorar, para louvar esse Deus maravilhoso. Que coisa boa, né? Que culto maravilhoso esse que nós estamos vivendo, esse momento tão especial. Deus possa abençoar cada um de vocês. Queridos, eu tenho uma palavra do Senhor que Deus tem colocado no meu coração. Essa oportunidade deste mês de falarmos desse tema é muito importante. Nossa relação com Deus não é uma relação de iguais. Isso fala para nós que Deus é Deus, está acima, num alto e sublime trono, como nós temos ouvido lá em Isaías 6, e nós, meros pecadores que precisam da graça, do perdão, precisamos ser reconectados ou reconciliados com este Deus maravilhoso. E isso acontece pela graça de Deus na nossa vida. Então, é uma grande oportunidade. O Salmo 31:15 fala: nas tuas mãos, Senhor, estão todos os meus dias. Ou seja, Deus detém o controle de todas as coisas. Amém? Eu gostaria, se você tem a sua Bíblia, abra aí sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 3. Capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo... deixa eu só ligar aqui. A partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Senhor Deus, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Baixa a tua cabeça só mais um instante. Nosso Pai, estamos diante da tua palavra, a tua santa e poderosa, infalível, inerrante palavra, a palavra do Senhor. E aqui estamos, ó Deus, para aprender sobre os princípios que nela contém, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E aqui, como igreja, precisamos ser edificados, abençoados através dela. E que o teu nome seja exaltado, teu nome seja glorificado. Tu estás acima de
todas as coisas. Nós reconhecemos o teu senhorio, ó Pai. Nós reconhecemos a tua majestade, a tua santidade, a tua soberania sobre nós, sobre tudo. E aqui queremos te glorificar e aprender da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos bem a história de Moisés. Todos aqui conhecem bem a história de Moisés, não é verdade? Moisés escapou daquela matança dos meninos hebreus lá no Egito. A filha de Faraó o adotou. Então ele cresceu ali no palácio do Egito e de repente, quando ele está grande, crescido, ele resolve dar uma voltinha, dar uma saidinha do palácio. Ele contempla a opressão, o sofrimento, ele vê o seu povo sendo oprimido pelos egípcios. Inclusive, ele acabou matando um egípcio, porque ele estava espancando um irmão hebreu. Ele estava espancando alguém do seu povo. E então ele acaba matando esse egípcio. E aí ele teve que dar no pé. Ele teve que fugir do Egito. E então ele vai parar lá numa terra chamada Midian. E lá em Midian, ele acaba se casando, mas Deus, o soberano Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, tinha um encontro marcado com Moisés. Um encontro extraordinário, um encontro sobrenatural, um encontro maravilhoso. Deus já havia marcado com Moisés. Moisés talvez não soubesse, mas esse encontro já estava marcado, e Deus marcou um encontro com Moisés no Monte Horebe, no monte de Deus, lá onde Moisés estava apacentando as ovelhinhas do seu sogro Jetro. Então o Senhor se apresenta a Moisés. O Senhor faz uma apresentação fantástica, extraordinária, espetacular a Moisés. Ele se apresenta como? Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Aquela árvorezinha estava pegando fogo, mas ela não se consumia, ela não se queimava. Então Moisés ficou muito impressionado com aquela cena. Moisés se impressionou com aquilo que ele estava vendo. E aí, meus irmãos, nós podemos aprender agora com esta mensagem, com esta passagem das Escrituras Sagradas, alguns princípios que vão ser muito relevantes e importantes para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família. São princípios que eu acredito que Deus pode imprimir hoje aqui no nosso coração, na nossa mente, algo que vamos levar para a nossa casa e vamos poder meditar aí, talvez ao longo da semana, aquilo que Deus tem para falar conosco. E então, eu queria falar sobre esse tema, sandálias na mão e missão no coração. Eu achei muito interessante a Suzy falando aqui, no momento missionário, que todos nós somos missionários, né? De alguma forma, todos nós fazemos missões, todos nós somos um missionário. Então esse tema que possa Deus falar ao nosso coração, sandálias na mão e missão no coração. Então esse é o primeiro princípio que nós podemos aprender, é o princípio da santidade de Deus. Nós temos falado desse tema nesse mês, dessa relação nossa com Deus e dessa relação de Deus conosco. E o primeiro princípio que nos vem à mente quando nós pensamos nessa relação
é a santidade de Deus, o princípio da santidade de Deus. No versículo 5, ele diz: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Neste versículo, meus irmãos, fica muito claro para nós, fica muito claro que a relação que Deus deseja estabelecer com Moisés. Deus mostra para Moisés quem ele é. Deus mostra para Moisés, revela para Moisés que ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todos. Ele mostra para Moisés quem ele é nesta relação. Ele é o poderoso. Ele é santo e ele é soberano. Veja que de uma forma espetacular, porque na verdade é um espetáculo aquilo que Moisés estava contemplando, de uma forma espetacular, ele consegue mostrar o caráter santo, poderoso e soberano dele, usando apenas a imagem de uma sarça pegando fogo, né? É maravilhoso. Imagine a cena dessa árvorezinha, esse pequeno arbusto pegando fogo e ele não se consome, não se acaba, não é? E Deus mostra o seu caráter, o seu poder, a sua santidade através desta cena, através desta imagem mirabolante, fantástica. Mas Deus também mostra qual é a condição, Deus mostra qual é a posição de Moisés nesta relação. Deus mostra qual é a posição de Moisés nesta relação. Deus mostra a posição do homem, do ser humano, nesta relação que ele deseja estabelecer com o homem. Então, ele diz: não te achegues para cá. Quando Deus diz não te achegues para cá, Ele está nos lembrando de que foi o pecado. Ele está me lembrando, está te lembrando, que foi o pecado é quem causou esta separação entre Deus e o homem. Ele está me lembrando, foi o pecado que causou esta separação. Eu me lembro de uma certa ocasião, quando Moisés estava subindo, numa outra ocasião, quando Moisés estava subindo ao monte, já liderando o povo dizia: não fala você com Deus, porque se nós formos falar com Ele, nós não vamos resistir, nós vamos morrer todo mundo. Tamanha é a santidade, o poder, a majestade de Deus. Então, mas quem fez essa separação foi o pecado. O que causou foi o pecado. Então Deus está nos lembrando: não te chegues para cá. Porque agora, meus irmãos, somente pela graça de Jesus, somente pela graça de Jesus é que nós podemos nos achegar a Deus. Achegamos a Deus confiadamente. Hebreus nos diz, né? E tendo grande sacerdote na casa de Deus, nós temos agora um grande sacerdote, um sumo sacerdote na casa de Deus, o nosso representante, o nosso mediador, e é através de Jesus que agora eu e você podemos nos achegar a Ele, livremente, confiadamente. Eu e você podemos chegar em qualquer lugar, em todo o tempo, nós podemos chegar a Ele, levantando mãos santas ao Senhor. Chegamos agora na sua presença, porque o único mediador é Jesus, e Ele é o sumo sacerdote, o grande sacerdote da casa de Deus. Então cheguemos-nos com um coração verdadeiro, sincero, quebrantado diante dEle. Mas esse é o princípio da santidade. Nós só podemos chegar através de Jesus. Nós só podemos chegar através do sacrifício de Cristo Jesus. Hoje o Franciscão nos trouxe uma palavra muito boa, falando do sangue de Jesus, incorruptível, poderoso, valiosíssimo, né? Que não se deteriora. O sangue de Jesus. É através desse sangue que temos livre acesso
ao trono da graça de Deus. A palavra de Deus nos convida, vamos nos achegar diante do Senhor. Esse é um princípio de santidade. Nós só podemos chegar através de Jesus. Então, Deus está dizendo, não chegue para cá. Ele está nos lembrando. O pecado fez separação, mas agora nós só podemos chegar através de Cristo Jesus. Quando ele diz, tira as sandálias dos pés, quando Deus diz para Moisés, tira as sandálias dos pés, ele está falando sobre a humildade. Tirar as sandálias é um símbolo de humildade. Quem andava descalço, quem ficava descalço, era aquele que tinha uma condição de pobreza. Quem andava descalço, quem não tinha calçados. Isso mostra quando nós somos convidados a tirar as sandálias diante do Senhor, diante da presença de Deus. Isso mostra para nós que nós não somos nada, não temos nada. Tudo vem dele, tudo vem das mãos dele. Nós somos completamente dependentes dele, somos completamente dependentes do Senhor. Esta é a relação de Deus, que Deus deseja estabelecer conosco. Ele está dizendo, você não tem nada, você não é nada, sem mim nada podeis fazer. Palavras do Senhor Jesus, né? Sem mim vocês não são nada, não podem fazer nada, vocês são dependentes, e graças a Deus, louvado seja Deus, que nós somos dependentes de Deus, somos dependentes do seu amor, somos dependentes da sua misericórdia, que se renova toda manhã, todos os dias para nós, e aliás ela se renovou nesta manhã para mim e para você, por isso que estamos aqui. Nós não fomos consumidos, por causa da sua misericórdia, do seu amor, que tanto nos amou, o seu grande amor. Somos totalmente dependentes. Essa relação é que Deus quer ter conosco. Amém, queridos? Essa relação que Deus quer ter conosco. Ele é Deus e nós somos dependentes. Tira as sandálias dos pés. Tira o orgulho, a jactância. Tira a arrogância. Nós não somos nada sem a sua graça, sem a sua misericórdia. Nós não somos nada. Nós nos despimos, nós tiramos as sandálias, nós não somos nada sem Ele. Não somos nada sem Ele. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Então tira as sandálias dos pés. Eu procurei, meus irmãos, em todas as passagens que descrevem as roupas, as vestes sacerdotais, eu não encontrei em nenhum lugar que fala de que os sacerdotes tinham algum tipo de calçado ou não, alguma sandália, porque eles não usavam. Para entrar tanto no templo quanto no tabernáculo quanto no templo, eles entravam descalços, tinha todas as vestes sacerdotais, mas não incluíam calçados, não incluíam sandálias, não incluíam sapatos, eles entravam descalços, porque eles conheciam o princípio da santidade do Senhor, e que eles reconheciam que eles não eram nada, que eles tinham total dependência de Deus. Esse é um princípio, santidade de Deus. Não chegues para cá, só podemos chegar pelo sangue de Jesus. Tire as sandálias dos pés, porque nós precisamos reconhecer a nossa carência e a nossa dependência deste Deus. Essa é uma relação. Dá para a gente começar a entender a nossa relação e a gente começar a ver ao nosso redor o quão errôneo ou errônea as ideias de muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes que se colocam no lugar, na posição elevada e tentam encurralar Deus e exigir de Deus coisas e
e questionar Deus sobre aquilo que Deus não tem nenhuma obrigação de dar explicações para ninguém. Ele é Deus, Ele está numa posição elevada. Então, por isso, meus irmãos, que nesta noite nós possamos reconhecer quem Ele é e qual é a sua posição nesta relação que Ele estabeleceu conosco. E aí Ele diz: o lugar em que estás é terra santa. Ele não diz isso por causa do lugar em si, mas ele diz isso por causa da sua presença naquele lugar. Ele diz isso por causa da sua presença naquele lugar. Não era o Monte Horebe ou o Monte Sinai, que era um lugar santo, mas ele só era santo porque Deus estava ali, porque Deus estava naquele lugar. E aqui nós podemos dizer: nós estamos na presença de Deus, e podemos dizer: Deus está neste lugar. Jacó um dia disse: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Deus estava o tempo todo aqui e eu não sabia. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos que Deus está presente, ou que quantas vezes a presença do Senhor passa batido, né, passa despercebida. E quão terrível é quando isso acontece, quando nós não percebemos que Deus está presente, tanto em momentos difíceis, quando nós entregamos os pontos, quando nós nos deixamos nos abater, porque nós não reconhecemos e não percebemos que Deus está o tempo todo conosco, Deus está o tempo todo com o seu povo, com a sua igreja. Quando nós nos esquecemos que Ele diz que Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso também, além de nos tirar a esperança, e além de nos tirar a paz e nos tornar inquietos quando nós não reconhecemos que Deus está presente em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida, além de nos tirar a paz, a alegria e nos deixar desanimados, isso também causa um dano terrível quando nós vivemos uma vida totalmente leviana, levamos uma vida totalmente sem compromisso, sem comprometimento, porque não reconhecemos que Deus está presente. O lugar em que estás é terra santa. A presença de Deus exige de nós reverência. Amém? Não é aquela imagem que se passa nos desenhos animados, aquele velho barbudo, carrancudo. Não, é um Deus amoroso, mas é um Deus que exige que nós reconhecemos a nossa posição diante da sua presença. Amém? Então, nesse primeiro princípio da santidade de Deus, meus queridos irmãos, Deus nos convida a viver uma vida de inteira entrega e reverência a Ele. Aí nós avançamos mais um pouquinho e vemos o segundo princípio. Aprendemos mais um princípio nesta passagem de Moisés. Parece que não tinha nada a ver com o tema do mês, mas tem tudo a ver com o tema do mês, a nossa relação com Deus. O princípio da soberania de Deus. Nós aprendemos aqui nesta passagem de Moisés. Versículo 7 diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Agora eu pergunto: você já teve a sensação de que Deus não está vendo a sua dor?
Você já chegou a pensar alguma vez que Deus não está vendo o que você está passando? Chegou a pensar alguma vez que Deus não está vendo o que você está passando na sua família, na sua casa? Deus não está vendo o que você está passando no seu casamento? Já chegou a pensar alguma vez que Deus não está te vendo? Devido à circunstância que você tem vivido, devido às lutas e os problemas que você tem experimentado, já chegou a pensar alguma vez? Mas quando nós descobrimos, meus irmãos, o princípio da soberania de Deus, nós começamos a olhar para os nossos problemas, nós começamos a olhar para as nossas lutas, começamos a olhar para os nossos desafios, os nossos dilemas que enfrentamos todos os dias. E sabe o que nós fazemos quando nós descobrimos esse princípio? Descansamos. Descansa. 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 Descansa em Deus. Ele é soberano. Nada passa despercebido aos seus olhos. Descansa. Nós temos a certeza de que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele está dizendo para Moisés, eu vi. Ele está dizendo para Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Ele está dizendo, eu vi o que vocês estão passando. Eu estou vendo. Não pense que eu não estou vendo, eu estou vendo. E esse ver de Deus não é um ver distante. Eu estou vendo, mas eu estou distante, estou nem aí. Não é um ver distante, tipo, nossa, eu não tinha visto, eu não sabia que estava acontecendo isso com você, agora que eu estou vendo. Não, com o nosso Deus não é assim, não é um ver distante. Deus está no controle, no comando. Deus está sentado no seu trono, na sala de controle de todo o universo. Deus está no controle. O seu sofrimento, a sua dor, a sua aflição não está passando despercebida aos olhos de Deus, não. Ele está no controle da sua história. Ele está no controle da minha história. O Salmo 31, versículo 15, que é o versículo tema do mês, nas tuas mãos, Senhor, nas tuas mãos estão todos os meus dias. Nas tuas mãos estão todos os meus dias. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar o salmista reconhecendo essa soberania, esse poder, esse cuidado do Senhor, a história toda diante dele, nas mãos dele, detendo o controle da nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite Deus está falando para mim e para você. Eu vi você, eu via o que está acontecendo com você, eu vi a sua aflição, eu vi a aflição do meu povo. Soberania de Deus. E quando nós sabemos da soberania de Deus, nós não temos nem o que questionar Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Se eu estivesse no teu lugar, nada disso teria acontecido, eu teria feito melhor. A jactância humana, a soberba humana, a arrogância humana, quando nós questionamos o que tem acontecido, quando nós questionamos a ação de Deus, nós estamos dizendo, se eu fosse o Senhor, eu faria melhor. Se eu estivesse no teu lugar, eu faria melhor. Essa não é a relação que Deus deseja estabelecer conosco, mas é uma relação
de entender e compreender e aceitar que Deus está cuidando, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das aflições, Deus está conosco. O Salmo 23 é maravilhoso porque ele diz que ainda que eu ande, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por aflições, mesmo que eu passe por crises, mesmo que eu passe por dores, tu estás comigo. Tu estás comigo. A melhor coisa quando nós estamos enfrentando lutas e problemas é saber que tem alguém conosco. É saber que tem alguém com a gente. É saber que Deus está conosco. Eu vi a aflição do meu povo. O povo que está no Egito. Esse princípio da soberania de Deus nos convida, meus irmãos, a descansar nele. Nos convida, meus irmãos, a confiar. Somente confie. Somente confie nele. Não adianta você sair aí esmurrando a parede, brigando com todo mundo, chutando cachorro. Não adianta. Nós não podemos mudar um côvado da nossa altura. A nossa ansiedade, nossas preocupações não alteram nada. Mas quando nós confiamos em Deus, o povo que confia em Deus, Deus age, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então espera, descansa, confia, sossega o teu coração. Isso é um desafio para mim, é um desafio para você. Quando nós entendemos a nossa relação com Deus, vamos descansar, vamos confiar. Amém? Louvado seja Deus. E o outro princípio, o último princípio, olha lá, nas tuas mãos estão todos os meus dias. O último princípio que eu gostaria de passar para os irmãos é o princípio do chamado de Deus. Após nós descobrirmos a nossa posição nessa relação, após nós descobrirmos qual é a posição, qual é o lugar de Deus nessa relação, no alto, altíssimo, todo-poderoso, nós também descobrimos esse princípio do chamado de Deus. Numa das quartas-feiras, eu comentei sobre Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem uma visão de Deus no alto sublime trono. Ele reconhece, ele olha para Deus, reconhece Deus no alto sublime trono. Mas aí ele olha para si mesmo, ele vê, ai de mim, ele vê a sua condição. Ai de mim, eu estou perdido, sou pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, eu estou perdido. Ai de mim. Reconhece, ele olha para Deus, olha para si, reconhece também a posição, a sua condição. E após isso, ele recebe também um chamado. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E então ele passa a olhar para o mundo, ele passa a olhar para as necessidades ao seu redor, e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a relação que Deus deseja estabelecer conosco. Quando a gente conhece quem é Ele e quem somos nós, Ele nos desafia a abraçar um chamado. Vem, pois agora, e eu te enviarei a Faraó, para você livrar o meu povo das mãos da escravidão, da opressão dos egípcios. Vem, pois agora. Meus irmãos, nós sabemos que Moisés, na Bíblia, é conhecido como o libertador do povo de Deus. Então ele ouve esse chamado, o chamado do Senhor, e mesmo sabendo das suas limitações, muitos dizem que ele tinha problema na fala, né? Ou talvez fosse gago, língua pesada, suas limitações
ainda mais para ser o porta-voz de Deus. Mas mesmo reconhecendo suas limitações, ele abraça esse chamado. Ele obedece. Ele responde o chamado de Deus com obediência. Agora, Moisés está com as sandálias na mão e com uma missão no coração. Sandálias na mão e uma missão no coração. É muito interessante como é que Deus vai construindo a história de Moisés, desde o seu nascimento até chegar a esse dia do encontro, o dia que ele se encontra com Moisés e dá para ele uma missão, a missão de libertar o povo da opressão, a missão de libertar o povo da escravidão dos egípcios. Quem sabe aqui nesta noite, Deus está clareando na sua mente, está clareando no seu coração, que tudo que você já enfrentou na vida até hoje, eu tenho enfrentado até hoje, é Deus preparando você. É uma preparação para você responder a um chamado, para uma missão. Queridos, essa modernidade tem muita coisa boa, né? A modernidade tem muita coisa boa, tecnologia e tanta coisa boa. Mas por outro lado tem estragado a gente, né? Nós estamos ficando muito acomodados nas igrejas. Nós estamos nos acomodando demais. Está ficando muito confortável demais. Estamos nos acomodando. Sabe o que nós estamos nos tornando? Consumidores de fast food. Comida rápida, eu quero agora, rápido, tem um garçom, tem tudo certinho para me servir. Consumidores de fast food. E nos tornamos meros espectadores. Temos grandes desafios na obra do Senhor. Temos grandes desafios nos ministérios. A liderança tem sempre convocado, nos chamado para abraçar uma causa no ministério. Mas nós estamos num fast food. Espectadores. E sabe que tem um grupo que quando Jesus vier buscar a sua igreja, esse grupo vai ficar observando a igreja subir. Porque afinal, esteve observando a igreja o tempo todo, nunca se envolveu com nada. E Deus não vai tirar essa grande oportunidade de eles continuarem observando a igreja quando a igreja estiver subindo. Eu não estou falando de salvação pelas obras. Estou falando que os salvos têm as sandálias na mão e a missão no coração, queimando, ardendo por vidas, por almas. Sandálias na mão e o coração queimando, ardendo por uma missão, por um chamado, por algo que Deus tem para realizar na sua casa, por algo que Deus tem para realizar na sua família, por algo que Deus tem para realizar na tua vizinhança. É sandálias na mão, meus irmãos, e uma missão no coração. Deus tem um plano maior do que nós pensamos, maior do que a gente imagina. Deus quer nos envolver na missão dele, aquilo que ele está fazendo no mundo. Charles Spurgeon disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Tudo isso que nós estamos tratando hoje aqui parte do princípio da nossa relação com esse Deus maravilhoso. Quando nós sabemos onde Deus está nessa relação e onde nós estamos nessa relação, nós descobrimos que nós temos que tirar as sandálias dos pés mesmo e abraçar a missão de Deus. Queridos, Deus está
nos desafiando a olhar para as nossas famílias. Deus está nos desafiando a olhar para os nossos vizinhos. Deus está nos desafiando a olhar para este mundo carente do amor de Deus, do seu amor, da sua graça. Deus está nos desafiando nesta noite. Amém, queridos? Deus está nos desafiando a olhar para a nossa igreja. Ele está dizendo: livra o meu povo. Livra o meu povo. Que Deus nos abençoe. Sandálias na mão e missão no coração. Você tem muito a fazer. Você tem muito a fazer. Sai daqui nesta noite dizendo: eu tenho muito a fazer para Deus, para o Senhor. Eu tenho muito trabalho. Tenho muito trabalho. Eu tenho muito trabalho.